O massacre de Hashimu, o genocídio de indígenas Yanomami por garimpeiros. Uma chacina encomendada por um garimpeiro com um bilhete. Faça bom proveito desses otários. E a súplica de um indígena segundos antes de ser executado com um tiro no rosto. Garimpeiro amigo. Os fatos narrados em denúncia do Ministério Público Federal de 1993 ilustram o primeiro ato de uma barbárie que culminou na chacina de 16 Yanomami na comunidade do Hashimu, em Roraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela. No primeiro ato, foram 4 mortos. Os garimpeiros João Neto e Chico Ceará, cunhado de João, estabeleceram-se no rio Taboca, na Venezuela. Eles ganharam a amizade dos índios, a quem davam gêneros alimentícios de presente. O objetivo era ter a anuência do grupo para atuar na região. Em um dos encontros, os 2 garimpeiros prometeram levar aos Yanomami roupas e uma rede. No final de maio de 1993, no dia marcado, os garimpeiros descarregaram em uma pista na Venezuela 12 galões de óleo diesel de 60 litros cada, mas nenhuma roupa ou rede. Irritado, o indígena Tuxaua Guerreiro foi procurar João Neto, que estava em Boa Vista. Como não o encontrou, disparou um tiro na direção de um outro garimpeiro que estava no local, conhecido como Goiano Doido. Guerreiro e um amigo de nome David cortaram a rede que estava no local e pegaram um rádio. 20 dias depois, em 15 de junho de 1993, 6 indígenas voltaram aos barracos dos garimpeiros para pedir alimentos e outros itens. Estavam armados com uma espingarda. Não carregavam lanças nem flechas. Pedro Prancheta, um dos garimpeiros, os recebeu com falsa amizade, como narra a denúncia apresentada pelo MP, e ordenou, por meio de um bilhete endereçado aos colegas, a morte dos Yanomami. Faça bom proveito desses otários. Já a caminho das suas malocas, os indígenas pararam para comer farinha e foram surpreendidos por 7 garimpeiros: Goiano Doido, Caporal, Careca, Goiano Cabeludo, Paraná Aloprado, Luiz Rocha e Uriçado Branco. Eles convidaram os Yanomamis para caçar antas. Em um primeiro momento, os indígenas recusaram, por estarem desarmados. Mas diante da insistência dos garimpeiros, aceitaram a empreitada. 4 dos 6 Yanomami acabaram executados na emboscada. Silvinha, uma das cozinheiras do garimpeiro João Neto, registrou em depoimento a crueldade dos executores. A testemunha relata que presenciou Careca dizer que, quando estavam matando estes 4 índios, um deles se abaixou, colocou as mãos no rosto e disse: "Garimpeiro amigo", e Careca deu um tiro bem no rosto dele, diz trecho da denúncia. Após isso, houve uma retaliação. Os Yanomami têm como tradição cremar seus mortos. Por isso, Paulo Yanomami, um dos sobreviventes, voltou ao local onde os corpos dos indígenas foram enterrados, acompanhado de outros indígenas. Paulo resgatou 3 cadáveres e fez as fogueiras para a cremação. O 4º corpo não foi localizado. Durante a cerimônia funerária, os Yanomamis planejaram uma expedição para retalhar os garimpeiros. A incursão acabou na morte do garimpeiro Fininho. Eles permaneceram no mato por alguns dias antes de voltar para suas malocas. Ao chegar à comunidade, decidiram se mudar para não serem surpreendidos pelos garimpeiros. Construíram então tapires, uma espécie de cabana, em uma roça velha. Mais de uma semana depois, os Yanomamis de Hashimu foram convidados a participar de uma festa em um local conhecido como Maloca do Simão. Os homens saíram das instalações rumo à festa no mesmo dia, deixando mulheres, crianças e idosos. Acreditavam que os garimpeiros não atacariam crianças e mulheres. Narra a denúncia do Ministério Público, baseado no depoimento dos indígenas e dos genocidas, que a audácia dos indígenas fez eclodir uma fúria indomável sobre o bando de garimpeiros. Estes começaram a organizar uma operação com o objetivo de varrer definitivamente do mapa seus desafetos, diz o documento.
Os garimpeiros se juntaram a pistoleiros e partiram para a expedição a fim de executar os Yanomamis. Chico Ceará, João Neto, Eliezer, Cururupu e Pedro Prancheta compraram munições e distribuíram aos garimpeiros Goiano Doido, Pedão, Neguinho, Parazinho, Ceará Perdido, Goiano Boiadeiro, Japão, Boroca, Maranhão, Adriano, Paraná Aloprado, Barbacena, Goiano Barbudo e Silva. 15 homens partiram com o seguinte arsenal: 15 espingardas, 8 revólveres calibre 38, 3 facões e uma faca. Depois de não encontrarem os Yanomami nas malocas, decidiram pernotar no local e continuar as buscas pela manhã. Entre 10 e 11 da manhã de 23 de julho de 1993, 12 indígenas da comunidade Hashimu que permaneceram nos tapires foram massacrados a tiros e golpe de facão e facas. Foram mortos na chacina 2 mulheres idosas, uma delas sendo cega, um homem idoso, 2 mulheres adultas, 2 adolescentes, 3 meninas, uma de 1 ano de idade e outra entre 3 e 4 anos, e a terceira de 7 anos. Além disso, foram mortos também 2 meninos de 7 e 8 anos. Atiraram indistintamente contra mulheres e crianças desarmadas e indefesas. A brutalidade atinge até mesmo uma criança de colo de apenas 1 ano de idade, que é trespassada por uma faca em um golpe desferido por Goiano Doido. Tudo isso pela condição de as vítimas serem da comunidade de Hashimu, afirma a denúncia do Ministério Público. O fato chegou às autoridades em 17 de agosto de 1993, por meio de um bilhete escrito pela freira Luzia Pereira Leite, conhecida como a irmã Alessia. Ela enviou uma carta do posto da FUNAI em Chideia ao administrador Luiz Eustorgio Pinheiro Borges. Os garimpeiros souberam que o caso havia sido descoberto por emissoras de rádio do Amazonas. Eles decidiram então fugir pela pista clandestina de Raimundo Neném Velha, rumo a Boa Vista. Pedro Prancheta, João Neto, Pedão, Chico Ceará e Goiano Doido foram reconhecidos. Eles chegaram a ameaçar de morte os garimpeiros que encontraram na pista para não serem delatados, diz a denúncia do Ministério Público. Apresentada pelos procuradores da República Carlos Frederico Santos, Franklin Rodrigues da Costa e Luciano Maris, à Justiça Federal de Roraima. Nas 2 chacinas estão presentes os elementos que tipificam o delito de genocídio. Garimpeiros atacam e matam índios, a quem não conhece pessoalmente pelos nomes e de quem individualmente não tem razão de ter hostilidade. Pela condição de serem índios membros da comunidade Yanomami no Hashimu, diz o documento. Nenhum dos garimpeiros ouvidos, ou suas cozinheiras, ou os informantes sabiam identificar qualquer índio pelo nome, completam os procuradores na denúncia. A denúncia foi apresentada em 15 de outubro de 1993 contra 24 garimpeiros e apontou os crimes de genocídio, associação para genocídio, garimpo ilegal, contrabando, ocultação de cadáver, crime de dano e formação de quadrilha. Apenas 5 foram identificados plenamente e condenados. Os demais garimpeiros eram conhecidos por codinomes e haviam poucos dados sobre eles. Julgado 3 anos depois pela Justiça Federal de Roraima, em dezembro de 1996, o caso resultou na condenação de Pedro Emiliano Garcia, Eliésio Monteiro Neri, Juvenal Silva, João Pereira de Moraes e Francisco Alves Rodrigues. Estes 2 últimos faziam parte do grupo que só foi identificado plenamente durante o processo. A decisão de condenar os participantes por genocídio foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça em setembro de 2000. A última decisão sobre o caso de Hashimu foi tomada em 2006. O plenário do STF decidiu, por unanimidade,
que o crime foi um genocídio e manteve a condenação da Justiça Federal de Boa Vista.